Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos! Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016 e nessa aula eu vou explicar a você sobre uma breve história do Windows. Então nessa aula você vai entender quais são os tipos de Windows que existem e a história de cada um deles, tá? Então nessa aula eu vou ensinar você a diferença, começando sobre o Windows Cliente e o Windows Server. Você tem que saber essa diferença, uma vez que cada um deles tem uma finalidade diferente em uma rede, ok? Ou seja, em uma empresa. Então, iniciando aqui, vamos lá. Então, quais são os tipos de Windows que existem? Então, como eu acabei de mencionar, existem dois tipos de Windows. Existe o Windows Client, que também é conhecido em português como Windows Cliente, e o Windows 7. Então, esse curso que você comprou, ele é voltado ao Windows 7. E o que é o Windows Cliente? O Windows Cliente, ele é um Windows, ou seja, ele é um sistema operacional voltado para o uso pessoal, doméstico e também utilizado em linhas empresariais, né? Então, ele é mais utilizado no dia a dia. Quais são exemplos de um Windows Cliente? O Windows 7, Windows 8, Windows 10. Já o que é o Windows 7? O Windows 7 ele é voltado ao uso empresarial, então ele é voltado a servidores. Então, diferente do Windows Cliente, que é um sistema operacional voltado para o dia a dia, para o nosso uso, o Windows 7 não. O Windows 7 ele é voltado a servidores. Então, alguns exemplos de Windows 7 são o Windows 7 2008, 2012, 2016, e 2019 e 2022 que foi recém-lançado, ok? Então, a diferença básica entre o Windows Cliente e o Windows 7 é porque o Windows Cliente é utilizado para o nosso dia a dia, é nele que a gente instala a ferramenta Office, por exemplo, é nele que a gente instala os programas que a gente utiliza no dia a dia. Já o Windows 7 ele é voltado a servidores, então ele tem outra finalidade. Então, um exemplo aqui, por meio do Windows 7 a gente pode gerenciar as máquinas que tem o Windows Cliente. Então, o Windows Cliente ele é gerenciado pelo Windows 7 em uma rede empresarial, tá? Então, o Windows Cliente, uso pessoal, uso doméstico, uso diário e até uso empresarial também, né? No dia a dia dos funcionários e etc. O Windows 7 voltado a servidor, voltado a gerenciar uma rede. Falando agora um pouco sobre a evolução do Windows, vou começar explicando inicialmente a evolução do Windows Cliente. Então, o Windows Cliente, pelo menos até a gravação dessa aula aqui, dia 23/4/2022, ele começou então na versão do MS-DOS, que é essa daqui, ó. Então aqui é a primeira versão do Windows. Então isso começou por volta de 1985 e nessa época a interface era basicamente em 16 bits. Então é nessa versão que a Microsoft então começa o lançamento de sistemas operacionais e ela então lançou tempos depois, na versão 3, a partir da versão 3, né, dois tipos de modelo, sistemas operacionais para linhas de uso residencial e sistemas operacionais para linhas de uso empresarial. Então, nessa época, a Microsoft lançou o Windows 3.1 e 3.11 para versão residencial e Windows 3.5 e 3.51 na versão empresarial. E aí, falando agora do uso residencial, ela lançou depois a 95, a 98 ME
chegando então ao Windows XP, antes de fato dela unificar as versões. E agora falando da empresarial, ela lançou então, depois da versão 3, a 2000, a 98 e a XP profissional. Quando chegou aqui, na versão do Windows XP, a Microsoft resolveu então unificar os sistemas operacionais, né? Então ela resolveu unificar o sistema residencial e empresarial, lançando apenas um único Windows. Então isso começou com o Windows Vista, que aí veio o Windows 7, Windows 8, o Windows 10 e o recém-lançado o Windows 11, tá? Então basicamente essa foi a evolução dos sistemas operacionais Windows. Tudo começou então no MS2. MS2, que é esse daqui. Então tudo começou aqui na versão 1, lançada em 1985, e nessa época a Microsoft começou então a história de sistemas operacionais Windows. Aqui eu estou falando de Windows cliente, ok? Então foi no Windows 1 que foi construído então o MS2, que é esse daqui, e aí o seu funcionamento nessa época se apoiava bastante nas entradas inseridas em linhas de comando. Então, basicamente, para fazer a administração desse sistema operacional era feito por linha de comando. Então, apesar disso, né, dessa administração por linha de comando, a Microsoft já havia colocado suporte a mouse nessa época, incluindo ali até um jogo para ensinar as pessoas a utilizarem esse periférico, tá? Tempos depois, então, lançaram o Windows 2, o Windows 2 ainda muito semelhante ao MS2. Na verdade, toda a estrutura do MS2. A diferença básica do Windows 2 para o Windows 1 é porque nessa época aqui já tinha a ideia da janela se sobrepor uma a outra. Então, nota aqui que essa janela está se sobrepondo a essa, e também começou então o surgimento do painel de controle, ferramentas que hoje até em dia é encontrada no Windows, né? O Paint, calculadoras e etc. Então, 2 anos depois da estreia, ou seja, já em 1987, em dezembro mais precisamente, a Microsoft lançou o Windows 2, e essa inovação desse software era a possibilidade ali das janelas se sobrepor umas às outras. Funcionalidade, como eu expliquei, que aparece até nos dias de hoje. Também foi incluída a possibilidade de minimizar e maximizar as janelas. Então, nota-se, já tinha um ícone de minimizar e maximizar também. E também surgiu aqui, nessa época, as versões do Word e Excel, né, que até hoje é pertencente aos pacotes Office. Agora, uns anos depois, lançou em 1990 a versão do Windows 3. Então, o Windows 3 ele já vem, então, esse joguinho aqui, que é o chamado Paciência, já vem então com suporte de 256 cores. Então ele já veio aqui com esse joguinho Paciência, e foi nessa época então com a versão 3 que de fato a Microsoft colocou no mercado como uma grande potência em relação a sistemas operacionais, tá? Então cada vez mais ela começou a se tornar popular a partir então dessa versão, ok? Já um pouco depois lançou então a versão 3.1. A 3.1, apesar de ter lançado a 1 e 2 antes, né, a 3.1 ela ganhou um ponto, né? Então veja que a 1 e 2 não ganharam ponto, e da 3 passou para 3.1. Então nesse caso ela ganhou esse ponto devido então às grandes atualizações significativas que ela teve. E a principal dela então foi a fonte TrueTap, que foi transformando então o sistema operacional pela primeira vez em uma plataforma de publicação. E também no Windows 3.1 ele já exigia ali no mínimo que tivesse 1 MB de memória RAM, o computador, para ser instalada essa versão, e também que tivesse no mínimo 15 MB de espaço em disco. E aí surgiu então o jogo do Campo Minado, né, que começou a ser estreado nessa versão e ficou até a versão do Windows 7, se eu não me engano, esse joguinho. Depois, já em 1995, surgiu então o Windows 95. Então o Windows 95 trouxe pela primeira vez o menu iniciar aqui, que até hoje é encontrado nos sistemas operacionais, aqui no lado esquerdo. E também nessa época aqui surgiu então o conceito de Plug and Play, que facilitou então bastante a vida de quem precisava utilizar um periférico diferente. Também foi nessa versão que surgiu o Internet Explorer, ela fez ali sua estreia, mas só chegou então como um pacote adicional lançado posteriormente. Essa versão já utilizava a arquitetura de 32 bits e começou a aparecer, e o MS2 ainda era necessário para executar uma série de funções do sistema e acessar muitos dos seus recursos. Já 3 anos após surgiu então o Windows 98, que foi construído então sobre a versão do 95 e trouxe uma série de novidades. Quais são as novidades? O Internet Explorer 4, o Outlook Express, o Windows Address Book, o Microsoft Chat,
e o Netshow Play, que posteriormente foi substituído pelo Windows Media Play. Então, com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do Windows Media Play, todas as ferramentas que estavam no 95 anterior, elas foram aposentadas ou substituídas. O Windows 98, ele introduziu também um recurso de avançar e voltar à navegação, que nesse caso é o que a gente poder fazer a navegação entre pastas, né? Com aquela setinha que tem aqui lá no Windows Explorer, no explorador de arquivos, perdão. Além disso, também trouxe a barra de endereço do Windows Explorer, então já era permitido, por exemplo, digitar sites e acessar. E também ele trouxe um suporte ao padrão USB, que foi bastante aprimorado, dando início então a uma adoção generalizada desse formato. Depois lançou o Windows ME. O Windows ME que significa Windows Millennium Edition. Então, essa foi uma versão que foi considerada por muito como a pior de todas as versões do Windows. Ela foi lançada em 2000 e teve ali uma variante que foi especialmente desenvolvida para equipar servidores. Então, diferente do Windows ME, o Windows 2000, nesse caso eu estou falando agora em servidor, ela já foi uma versão que revolucionou os sistemas operacionais voltados a servidores, porque ela trouxe o conceito do Active Directory, unidades organizacionais e etc. Agora, voltando aqui então a sistemas operacionais clientes, essa do Windows ME ela não foi muito bem aceita, mas enfim, ela foi lançada ali por volta de 2000, já trazia então o Explorer na versão 5.5, o Windows 7 Media Play, o Windows Media Play 7, perdão, o Movie Maker, né, que era um programa de edição de imagens que até hoje, até onde o 7 era utilizado bastante, e o Millennium Edition, né, e eu também trouxe nessa versão o recurso do autocompletar, fez a sua primeira aparição, mas isso não foi suficiente para salvar as bastante críticas por causa de bugs e problemas nessa versão. E aí depois lançou o Windows XP. O Windows XP, como o Windows 7, foi talvez os dois sistemas operacionais mais utilizados no mundo. Então, o Windows XP ele surge ali por volta de 2001 e ele durou bastante, muitos anos mesmo nas estações, recebendo atualização até 2014 e 2013. Então esse sistema operacional ele já mostra relativamente popular na época, né, estando presente em mais de 20% dos computadores adeptos a SOS. E a principal novidade dele é que foi repaginado o visual e a estabilidade do sistema agradou e conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. Então veja, por exemplo, a diferença entre o Windows XP e o Windows ME, tá? Já depois surgiu o Windows Vista, né? Que o Windows Vista também, como o Windows ME, ele não foi muito utilizado, ele recebeu ali bastante críticas, mas ali ele trouxe algumas funcionalidades novas, né? Como o AC, controle de conta de usuário. Também ele trouxe esses gadgets na área de trabalho, localizado no lado direito, mas esse aqui não foi muito legal porque consumia bastante do hardware da máquina, limitando essa versão a ser utilizado por computadores mais robustos. E aí então surge em 2009 uma versão que eu diria que hoje em 2022 ainda é muito usada, que é o Windows 7. É capaz de você encontrar muitos computadores usando essa versão. Então o Windows 7 ele venceu com facilidade a liderança dos sistemas operacionais mais utilizados no mercado, e o Windows 7 então traz ali no topo do ranking da preferência de usuários que usam sistemas operacionais, como o XP. Então, mais da metade da população mundial utilizou o Windows 7 como sistema operacional principal em sua máquina. Isso mostrou então o tanto que a Microsoft acertou nessa versão. Já em 2012, ela lança então o Windows 8. O Windows 8 então foi uma tentativa mais radical da Microsoft de alterar o visual do seu sistema operacional. E essa mudança ela foi motivada por causa da chegada de dispositivos que respondem a toque, ou seja, o touchscreen, eliminando então por causa disso o menu iniciar. O menu iniciar que foi lançado no Windows, voltou no Windows.1. Então, por não ter menu iniciar no Windows 8, ele recebeu bastante crítica, que culminou ali em um fracasso, tá? Mas uma novidade dessa versão é porque ela trouxe suporte a USB 3.0 e a loja do Windows. No Windows 8.1 já voltou o menu iniciar, devido então às críticas que tinha no Windows 8. Ela não teve muitas mudanças significativas em relação à versão 8, em relação à estabilidade e velocidade de sistemas. E agora em 2014 surge então o Windows 10. O Windows 10 ele surgiu numa versão de teste para o público baixar, e até hoje é bastante utilizado no Windows 10. Então essa aqui é a imagem que surgiu na época na versão de testes.
E agora surgiu recém lançado o Windows 11, né? O Windows 11 ele está recém lançado agora também para utilização em sistemas operacionais cliente. Então, basicamente, essa é a evolução do Windows, né? Então, a evolução do Windows voltada a cliente, a estação de trabalho. Começou tudo no MS2, começaram então nas versões 3, a versão de uso de linha residencial e a de empresarial. Chegou ali no XP, eles unificaram, então veio o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11. E quem acompanhou também as versões de sistemas operacionais clientes foi também os sistemas operacionais voltados a servidores. Então, os sistemas operacionais voltados a servidores começaram então o Windows 7 na versão 3.1, veio então a versão 4.0, mas foi a partir da Windows 7 2000 que teve uma revolução, porque foi aqui que trouxe então a introdução do Active Directory. Então, aqui começou então a ter o conceito de diretórios, começou então o servidor a ser promovido a controlador de domínio e poder então ter todas as aplicações da rede centralizadas em um único diretório. Tudo começou então no Windows 7 2000, foi a grande revolução. A partir do Windows 7 2000 começaram a surgir, eu diria que atualizações, né? O 2003 melhorou bastante coisa em relação ao 2000, depois veio o 2008, 2012, 2016 e um recém-lançado que agora foi o 2019. E também tem outro que é o 2022. Então você está aqui nesse 2016, tá? Então essa é a evolução do Windows. Então eu quero que você saiba que basicamente existem dois tipos de Windows. Então, existe o Windows cliente, que é o uso pessoal, doméstico e também empresarial, voltado para o uso dos funcionários em uma empresa. E existe o Windows 7, que é voltado a servidores e ele tem foco na administração da rede, ou seja, na construção de objetos, na agregação de logins para usuários e também no gerenciamento de computadores que utilizam o Windows cliente, né, com versões, por exemplo, do Windows 8, Windows 10, Windows 11 e etc. Tá? Então essa aula foi apenas uma breve história do Windows. Eu espero que vocês tenham entendido que existem duas versões do Windows Cliente e Windows 7 e que o tema desse curso é o Windows 7, né, que no caso é o sistema operacional voltado a servidores, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula a gente aprende mais um pouco sobre o Windows 7 e Active Directory aqui no curso do Júlio Batiste. Um forte abraço e até a próxima aula. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentário, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal.
e me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.